Bem, galera, voltando agora, né? Vamos colocar na tela a questão de número 5, né? Então, a questão de número 5 diz o seguinte: a figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais, né? Então, tá aí a sombrinha. Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada. Então, voltando aqui comigo, né? Aproveitando aqui o quadro, a gente tem o quê? A gente tem aqui, se a gente fizer um cone, deixa eu ver aqui o raciocínio aqui, fazendo um cone aqui. Opa, pronto, né? Saiu um cone. Oh, rapaz, saiu um cone bonito demais. Então, a superfície de revolução, né? Que a gente fala aqui, você vai ter no cone a geratriz, né? E aí você vai ter essa rotação aqui, né? Como se fizer essa rotação. Então a resposta é cone, né? Por quê? Você tem aqui a geratriz, aqui você vai formar com essa base aqui o eixo, vamos dizer assim, se eu puxasse aqui o eixo Y, o eixo das ordenadas, né? E aqui você vai ter o eixo X, vamos dizer assim, o eixo das abscissas. Então ela forma, né, uma superfície de rotação. Então a resposta é bem simples, já colocando aí é o eixo Y aqui, né? Então, geratriz, ela que vai rotacionar. Então, forma-se uma superfície de rotação, o cone. Resposta letra E. Então, observe aí, letra E. Bem simples essa questão aí, só mesmo para a gente relembrar o conceito de revolução, superfície de revolução, ok? Então, próxima questão agora, a questão de número 6. Bem, vou ler com vocês aí. É uma questão, essa questão, até para deixar vocês mais tranquilos, ela trabalha o seguinte, nós vamos trabalhar operações com números racionais, multiplicação e subtração, tá? Bem simples. Então, olha só, questão 6, Enem 2011, né? Em 2010, um caos aéreo afetou o continente europeu devido à quantidade de fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao cancelamento de inúmeros voos. 5 dias após o início desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima de 6.000 metros estava liberado, com exceção do espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 31.000 pés estavam liberados. Considere que 1 metro equivale a 3,3 pés. Qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e o restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Então, né, voltando aqui comigo, a gente tem o seguinte raciocínio, né? Nós temos a relação em que ele fala que 1 metro corresponde a 3,3 pés, ok? E ele pede para a gente a diferença em pés. Então, na verdade, ele falou que estava 31.000 pés. O outro, ele falou que estava 6.000 metros. Então, eu tenho que fazer o quê? Pegar esse 6.000 metros e levar para pés, para a unidade pés. Ok? Então, aqui é como se fosse meio que só multiplicar mesmo. É só uma multiplicação simples. Então, anotando aqui, nós vamos ter o quê? 1 metro corresponde a 3,3 pés. E 6.000 metros corresponde a quantos pés? Né? Eu nem comentei para vocês, né, questão de regra de 3,
Justamente porque é muito simples, é só você pegar e multiplicar. Mas vamos pensar o seguinte, se aqui for uma regra de 3, aproveitando até para fazer o comentário, regra de 3 simples, ela pode ser direta ou inversa. Nesse caso aqui ela é direta, por quê? Eu saí de 1 metro e fui para 6.000 metros, aumentei. Bem, adivinha? Se eu sair de 1 metro, que corresponde a 3,3 pés, e fui para 6.000 metros, vai corresponder a mais de 3,3 pés ou menos? Muito mais, né? Então aqui os sinais são iguais. Se são iguais, a relação entre essas duas grandezas elas é direta. Elas são diretamente proporcionais. Ok? Então, nesse momento aqui, basta multiplicar. Então, como é que a gente faz essa multiplicação? 6.000 vezes 3,3. Observe que 3,3 é o mesmo que 33 sobre 10. Professor, eu entendi que você transformou de número decimal para fração. Mas por quê? Qual foi o motivo, né, específico? Justamente por causa disso aqui, ó. Transformando 3,3 pés para 33 sobre 10 pés, eu posso simplificar esse zero com esse zero. E torna-se o quê? Uma coisa mais visível. Nesse momento, esses dois zerinhos aqui, você coloca na resposta. E depois é só multiplicar 6 vezes 33. Ficou muito mais simples, né? Então, 6 vezes 33, né? 6 vezes a idade de Cristo, né? Então, aqui, 6 vezes 3, 18. Foi 1. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. Então, peraí. 6.000 metros corresponde a 19.800 pés. Mas não foi isso que a questão pediu. Perceba, bota a questão na tela, por favor. Perceba que na letra D, tá lá, 19.800 pés. Então, quando a gente encontra esse raciocínio, 19.800 pés, você pensa que a resposta é essa, mas ele não pediu isso. Olhando aqui, qual a diferença em pés? Tem como sublinhar a diferença? Mas você sublinha aí na sua casa diferença, tá? Então, é só para mostrar como diferença é o resultado da multiplicação, é o resultado da subtração, tá? Então, assim, é só para ter um raciocínio mesmo. Eu vou tentar sublinhar aqui para vocês. Então, isso, pronto aí, eu vou sublinhar. Beleza. Então, beleza. Só para dar uma tentativa, eu vou mostrar para vocês aí. Então, diferença é o resultado da subtração. Ok? Então, qual a diferença em pés entre as altitudes liberadas na Finlândia e no restante do continente europeu 5 dias após o início do caos? Então, voltando aqui para a gente, perceba que basta apenas fazer o quê? 31.000 pés menos 19.800 pés. Olha que bacana. É só isso, gente. A questão é simples assim, tá bom? Então aqui, você subtraindo, como é que eu faço para subtrair? Pego emprestado, aqui ficou 0, aqui ficou 10, aqui ficou 2, né? Aqui 30 menos 19, pega emprestado, ficou 2, aqui ficou 10, aqui deu 1 e aqui deu 1. 11.200 pés. Olha aí, qual a alternativa que nós vamos ter? Letra C, 11.200 pés. Então, uma questão simples, né? Que envolve apenas essa parte aí de multiplicação e subtração de números naturais. Beleza? Então, vamos juntos agora para a próxima questão, que é a questão de número 7. Podemos? Beleza. Bacana.
bacana. Essa questão aí, gente, essa questão aí, ela é interessante justamente para a gente poder, né, fazer a parte de geometria, né, que está começando a entrar a parte de geometria na nossa prova. Então ele fala assim: em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer reivindicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular, devido às características técnicas do terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 metros de tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos terrenos disponíveis para a construção da praça. Terreno 1 tem 55 metros por 45 metros. Terreno 2 tem 55 metros por 55 metros. Terreno 3 tem 60 por 30 metros. Terreno 4 tem 70 metros por 20 metros. Terreno 5 tem 95 metros por 85 metros. Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os moradores deverão escolher qual terreno. Terreno 1, terreno 2, terreno 3, terreno 4, terreno 5. Então, voltando aqui, né? O interessante dessa questão é o seguinte: nós estamos trabalhando dois fundamentos básicos da geometria plana. Primeiro, perímetro. Segundo, área. Quando a gente fala em perímetro, é só lembrar, perímetro é a soma de todos os lados da figura. Então, se for um quadrado, você vai somar os 4 lados. Se for um retângulo, que é o caso da questão, você vai somar os 4 lados. Porém, o retângulo, você vai ter, os lados não são todos iguais, né? O quadrado, os lados são todos iguais, né? O retângulo, os quadrados não são todos iguais. Os lados não são todos iguais. Então, daí você já tem algumas dicas para eliminar possíveis questões, soluções para essa questão, né? Possíveis alternativas. Bem, primeira coisa, o que é o perímetro? É a soma dos lados. Então, ele está me dizendo o seguinte, que ele está somando nesse retângulo aí, ele está somando essa medida aqui, com essa medida aqui, com essa medida aqui, que é paralela, por isso que é o mesmo valor, e com essa medida aqui. Então, aqui você vai ter 2A mais 2B é igual a 180, o quê? Metros. É importante, na geometria, sempre você lembrar a unidade de medida. Tá bom? Beleza. Então, é isso que ele está querendo dizer para a gente. Nos terrenos, você tem 5 terrenos, tá? E dos quais nós vamos eliminar aqueles que a soma não é igual a 180. Vamos começar por esses. Mas de quebra eu já posso eliminar o terreno 2, porque o terreno 2, bota na tela, por favor, a questão. O terreno 2, ele tem 55 metros por 55 metros. Ele não é um retângulo, ele é um quadrado. Então ele você já elimina. Eu nem vou perder tempo trabalhando com ele. Ok? Vamos para o terreno 5, que o terreno 5 também tem as medidas muito altas, né? No momento em que eu somar... Volta aqui rapidinho. No momento em que eu somar 95, como se aqui fosse 95 e aqui fosse 95, no momento em que eu somar 95 mais 95, vai dar 5 mais 5, 10, foi 1, 9 mais 9, 18 e 1, 19. Só essas duas medidas já dá mais de 180, que é o que eu tenho disponível para a tela. Estão entendendo o raciocínio? Então, assim, eu tenho disponível para o terreno todo 180 metros de tela. Só que eu só vou usar... Só que no terreno 5, eu já tenho 190... Opa, baixa um pouquinho aqui para mim, câmera. No terreno... Isso. No terreno 5 eu já tenho 190 só aqui, ó.
aqui e aqui. Ok? Então, eu quero que você risque também o terreno 5. Beleza? Agora vamos aos outros 3. Já risquei 2. Volta na tela, por gentileza. Eu vou anotar aqui as outras informações que eu preciso, tá bom? O terreno 1, ele tem 55 metros por 45 metros. O terreno 2, deixa eu voltar aí. Terreno 2 tem 60 por 30. E o terreno 4 tem 70 por 20. Beleza? Bem, voltando aqui, quando você somar, volta aqui na tela, no quadro, isso. Quando você somar esse cara aqui, ele vale 55 metros. Esse, então, paralelo, 55 metros também. Esse aqui é 45 metros. Né? Então, colocando aqui, você tem 45 metros. Quando eu somar essa turma aí, vai dar superior a 180. É isso? Ou não? Vamos confirmar? Então, aqui, ó. Vou colocar aqui do lado. 55, 110, né? 45, 90. A soma dos dois aqui deu 200 metros. 200 metros é superior a 180. Então, você elimina o terreno 1. Então, você não tem que fazer muito cálculo. Ele quer o que você tem, que é os 180 metros, para cercar o terreno todo, na tela. Imagina uma tela, né? Cercando ali o terreno todo. Você só tem 180 metros. E você quer o de maior área. Bem, você já percebeu que aqui vai exigir 200 metros no terreno 1. Então, você esquece o terreno 1 também. Elimina ele da sua lista. Ok? E vamos agora ao terreno 2 e ao terreno 4. No terreno 2, aqui é 60, aqui é 60, aqui é 30 e aqui é 30. Somando todo mundo, você vai encontrar 180. Então vamos juntos. 60 mais 60, 120. Né? 60 mais 60, 120. Isso. Depois, 30 mais 30 deu 60. A soma dos dois deu 180. Beleza. Agora, colocando o próximo, você vai ter 70 mais 70, 140. Depois, 20 mais 20, 40. A soma dos dois deu 180. Beleza. Beleza. Então, você vai ter o quê? 2P, que é a fórmula do perímetro, que é a soma dos lados. Para o terreno 2, a soma dá 180. Para o terreno 4, a soma também dá 180. Mas ele quer o de maior área. Então, o que você faz? Lembra? Área, vou colocar desse lado aqui. A área é o quê? Base vezes altura. A área de qualquer figura plana é base vezes altura. Ok? Então, aqui você vai ter a área, vai ser 60 do terreno 2, vai ser 60 vezes 30. A área vai ser esses dois zerinhos, já expliquei para vocês. Coloca na resposta. Então, 6 vezes 3, 18. Eu coloquei errado aqui, mas isso é fácil de corrigir. Isso aqui tá fácil, né? Não é terreno 2, é o terreno 3, tá? O terreno 3 ele tem 60 metros por 30 metros. Beleza? Então aqui você tem o quê? 1.800 metros quadrados. Ok? Beleza. Já a área 3, a área do terreno 3. Já a área do terreno 4, você vai ter o quê? 70 vezes 20. A área do terreno 4 é 2 zerinhos, 7 vezes 2, 14. 1.400 metros quadrados. Ok? Então, aqui, a área do terreno 3 é
superior à área do terreno 4. Ok, gente? Então, com isso, você vai, né, vai escolher o terreno 3. Por quê? Porque ele tem maior área, dá 1.800 metros quadrados, e a soma, né? A soma, no caso da tela, o perímetro, também dá 180. Tudo bem? Então, terreno 3 é a melhor opção, colocando na tela aí pra gente, por gentileza. Terreno 3 é a letra C, né? É isso mesmo. Ok. Então, ficou alguma dúvida? Qualquer dúvida é só pausar, voltar o vídeo. Tranquilo? Beleza. Então, acredito que podemos ir para a nossa próxima questão, que é a questão de número 8, né? É uma questão que envolve grandezas também. Isso, beleza. Então, a questão de número 8, começando a leitura aí, nós teremos o seguinte. Sabe-se que a distância real em linha reta de uma cidade localizada no estado de uma cidade A, localizada no estado de São Paulo, para uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2.000 quilômetros. Um estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas cidades, A e B, era de 8 centímetros. Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala D. Então, voltando aqui comigo, é o seguinte. A escala é uma fórmula bem simples. É a relação entre um comprimento do desenho para o comprimento real. A escala é uma razão, né? Uma razão entre duas medidas. Então, você tem uma fórmula específica, tá? Que é o comprimento do desenho para o comprimento real. Mas, lembrando que para ser feita essa relação entre as duas, né? Entre as duas unidades aí, a gente tem que trabalhar na mesma unidade de medida. Então, você percebe que o comprimento do desenho, CD, comprimento do desenho, é de 8 centímetros. CR, comprimento real, é de 2.000 quilômetros. Ok? 2.000 quilômetros. E a fórmula para se calcular a escala é comprimento do desenho para o comprimento real. Isso aqui vocês lembram que significa divisão. Então você pode, se você optar, representar assim. Escala é o comprimento do desenho para o comprimento real. Ok? Beleza. A ideia é que você faça aquela formulinha, né? Transformando aí de quilômetros para centímetros. Então, vou fazer rápido, tá? Porque isso aqui a gente já treinou. Então, vou fazer bem rapidinho. Então, aqui você vai ter quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Ok? Então, lembra, eu quero 2.000 quilômetros para centímetro. A vírgula está aqui, vai ser um zero aqui, os outros todos aqui fora. Então, 2.000 quilômetros. Quero apagar essa vírgula e colocar em centímetro. Coloquei aqui, ó. Então, aqui você vai ter, completando com zerinhos, você vai ter aqui o seguinte, a escala você vai ter o comprimento do desenho, que são 8 centímetros, para o comprimento real, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zerinhos. 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 zerinhos. Então você vai ter o quê? Para ficar organizado. Então aqui você vai ter 200 milhões de centímetros. Ok?
Então, voltando aqui comigo rapidamente, só para a gente fazer um breve comentário, é o seguinte. Essa questão, ela está exigindo da gente conhecimento de razão, né, escala, sistema de medidas, que seja tão craques, e divisibilidade. Vou fazer um comentário rápido com vocês sobre divisibilidade, as regras de divisibilidade. Beleza? Quando é que um número é divisível por 2? Quando ele for par. E o número é par quando? Ele termina em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Então, por exemplo, 10 é divisível por 2, 504 é divisível por 2, 628 é divisível por 2. E, por exemplo, 714 é divisível por 2. Tudo bem? Beleza. Quando é que um número é divisível por 3? Quando a soma dos algarismos for o múltiplo de 3. Ok? Lembre, eu estou querendo que você fique mais rápido na divisão, né? Vamos também pensar o seguinte, nem sempre a calculadora vai ajudar, ok? Então você vai ganhar tempo já fazendo cálculos mais rápidos. Então quando é que o número é divisível por 3? Quando a soma dos seus algarismos for igual ao múltiplo de 3, ok? Então, por exemplo, se eu chegar para vocês e apresentar aqui o número 123, 1 mais 2, 3 mais 3, 6. Ok? Então, esse número é divisível por 3. Porque a soma dos seus algarismos é igual ao múltiplo de 3. Tudo bem? Beleza. Na sequência, se eu pegar um outro número aqui, por exemplo, o 5, 4, sei lá, vamos botar aqui um 5, 4, 9, por exemplo. 5 mais 4, 9. Mais 9, 18. Então, ele é divisível. E aí, para brincar com vocês, o 5, 9, 4, né, é par. Então, ele é divisível por 2 e é divisível por 3. Então, na sequência, ele é divisível por 6. Entenderam o raciocínio? Então, esse número aqui, 594, ele é divisível. 594, ele é divisível por 2 e por 3. Então, ele também é divisível por 6. Ok? Beleza. Divisível por 2 porque é par e divisível por 3 porque é a soma dos algarismos dá o múltiplo de 3. Beleza. Quando é que um número é divisível por 4? Por 4. Por exemplo, você tem aqui, ó, 4.016. Quando os dois últimos algarismos formam um múltiplo de 4. Ou que terminam em 0. Por exemplo, 700 é divisível, desculpa, não é em 0, é em 2 zeros, ok? Então, 700 é divisível por 4, por quê? Porque ele termina em 2 zerinhos, beleza? Quando é que o número é divisível por 5? Termina em 0 ou 5. Por 6 já comentei, que é quando por 2 e por 3 ao mesmo tempo, tá? Por 7, o raciocínio é esse aqui, ó. Você tem 343, por exemplo. Você pega o último algarismo, e dobra ele. 3 vezes 2, 6, certo? O resultado você subtrai dos que sobraram. 34 menos 6 é 28. Esse cara que apareceu aqui tem que ser um múltiplo de 7. Beleza? Tá aí a observação. Ah, Paulo, não entendi não. Tá, então vamos pegar um outro aqui. Vamos ver aqui um outro exemplo, que seria... Deixa eu fazer aqui um cálculo de cabeça mais rápido. Deixa eu fazer aqui no escondidinho. Por exemplo, 94. 94 é divisível por 7? Eu falei para você, você pega o último algarismo. Opa, 94 não. 105, pronto, 105. 105, você pega o último algarismo, dobra ele, 5 vezes 2, 10. O resultado você subtrai, deu 0. 0 é múltiplo natural de qualquer número. Tudo bem? Então, esse é o raciocínio aí.
né? Deixa eu pegar aqui. Ok. Beleza. Tá, para que eu estou falando isso tudo para vocês? Porque quando a gente chegar no 8, um número para ser divisível por 8, ele tem que terminar os 3 últimos algarismos. Tem que formar um múltiplo de 8 ou terminar em 3 zerinhos. Exemplo, 1000 é divisível por 8 porque termina em 3 zerinhos. Por exemplo, 4016 é divisível por 8 porque os 3 últimos algarismos formam um múltiplo de 8. Ok? Então, só para vocês entenderem esse raciocínio aí. Beleza. Então, essa questão aqui é só pegar, dividir por 8 em cima e dividir por 8 embaixo. Por cima, porque você já viu, e por embaixo, porque termina em 3 zerinhos. Quanto é que vai dar essa divisão aí? Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 200, né? Vamos pegar aqui, por exemplo. Vou pegar aqui 2000 e dividir por 8. Você mete aqui o 20. Quantas vezes o 8 cabe no 20? 2 vezes. 2 vezes 8, 16. Para 20 faltam 4. Desce o próximo, né? Que vai ser aqui o 40. E coloca aqui um 5. 5 vezes 8, 40. Para 40, falta nada. Esse já vem direto. Então aqui vai ser 25, né? 200, com mais 1, 2, 3, 4, 5, 6. Com mais 6 zerinhos. Então 25 milhões. Então a escala, bem simples, é letra 1 para 25 milhões. Então, aproveitando aí, ficou 1 para 25 milhões, letra E, aqui ó, 1 para 25 milhões. Ok, gente? Então, vou apagar aqui para ficar mais tranquilo para vocês visualizarem. A escala é de 1 para 25 milhões. Letra, olhe lá na tela agora. Letra E, ok? Beleza, então. Ok? Encerrando agora esse bloco aí, tá bom? Vamos para o próximo.